Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, em mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, à luz da interpretação espírita. Então, hoje, nosso tema vai ser: dever-se-á por termo as provas do próximo? Isso dentro do tema central, que é encontro com a paz e a saúde. Então, um irmão nosso está passando por provas difíceis, especialmente se forem relativas à saúde. Será que deve-se finalizar essa prova? No sábado a gente já estudou um pouquinho a esse respeito, né, com o Lauro, e hoje a Antônia vai falar sobre esse tema que está no Evangelho. Hoje seria dia da nossa irmã Bárbara, né, se fazer a exposição, mas como muitos sabemos aqui, ela está com uma dificuldade grande na família, está acompanhando o esposo que está hospitalizado, para o qual nós também temos pedido muitas preces, muitas orações. Então, hoje a Antônia vai falar sobre esse tema. E sempre é bom fazermos os convites, apesar de já ter passado ali nos slides, nossos cursos estão abertos, temos vagas o ano inteiro. Todas as terças-feiras, com exceção da quarta terça-feira, que é hoje, agora eu estou corrigindo, viu? Às 19 horas tem o estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos também esse mesmo estudo aos sábados, às 10h40, né? Para quem já preferir estudar durante o dia, não quiser sair muito à noite, sábado também, às 9 horas da manhã, temos uma reunião pública como essa, com palestra e aplicação de passes. Então, sábado, 9 horas da manhã, palestra pública. Terça-feira, 19h30, palestra pública. Quintas-feiras, 19 horas, estudamos o Livro dos Espíritos e também estudamos a mediunidade, logo após as 20 horas. Então, temos vaga para todos os cursos. As crianças são atendidas aos sábados, às 9 horas, com a evangelização da infância. E já reforçando o convite para o mês que vem, dia 13 de abril, é uma data importantíssima para a nossa casa. É dia de quê? Aniversário, é dia de festa. 111 anos que esse ponto de luz está aqui em Andrade Araújo, com trabalhos ininterruptos nos dois planos da vida, né? Que aqui atende-se materialmente e atende-se espiritualmente há 111 anos só no plano físico, porque no plano espiritual ela foi fundada antes, né? Foi organizada, preparada, planejada antes, até que viesse aqui. Então, todos convidados para no dia 13 de abril, 9 horas da manhã, na palestra de sábado, com o expositor César Braga Saide, que é um amigo nosso, um expositor que vale muito a pena ouvir, uma companhia que vale muito a pena conhecer. E vamos falar sobre saúde mental e espiritismo, que é uma urgência dos nossos tempos também, né? Cuidarmos da saúde mental, termos esse autocuidado. Então, anotem na agenda, convidem os amigos, convidem os desafetos, venham todos para comemorar conosco no dia 13 de abril. Dito isto, vamos fazer a leitura da página. Está no livro Fonte Viva, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier, lição 117. Possuímos o que damos. Esse é o título. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade
e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Graças a Deus. Pai amado, Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, o médico de nossas almas, benfeitores espirituais que nos acompanham, nos encaminham para esses momentos, benfeitores que zelam e cuidam desta casa, aqui nos encontramos, gratos pela oportunidade que temos nesse instante, de nos sentarmos um pouco, de podermos organizar as nossas ideias em torno do tema evangélico. Que todas essas bênçãos, Senhor, possam ser por nós recolhidas e que possamos fazer bom uso delas no dia a dia, no relacionamento com nossos irmãos. Nesses instantes, Senhor, dirigimos os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, à nossa irmã Bárbara e ao seu esposo, que eles possam ser acolhidos e cuidados por essa espiritualidade amiga. Que nessa noite, Senhor, nossa irmã Antônia, que nos trará o estudo, possa perceber as inspirações do alto em favor das ideias que lhe ocorrerão. Que cada um de nós, Senhor, no lugar onde fomos colocados, possamos dar mais do que receber, como nos orienta a página de hoje. Por isso, Senhor, em teu nome, em nome de todo o bem, iniciamos os estudos da noite. Que assim seja. Então, eu passo a palavra para a Antônia, para que ela possa nos trazer os estudos. Boa noite a todos. Então, nosso estudo é dever-se-á por termo ao sofrimento do próximo, a prova alheia. Aí, eu até vi que é bem parecido com o estudo do Lauro. E, na verdade, é parte desse livretinho aqui, a gente chama um opúsculo, se eu não me engano, né, que é uma das campanhas em defesa da vida da Federação Espírita Brasileira, né? Tem sobre eutanásia, suicídio, aborto, violência, esqueci o outro. Bom, aí esses livretos aqui a gente pode até baixar lá no site da FEB, tem para baixar. Alguém já me pediu esse aqui, a gente tinha vários, né? Então, assim, é bem interessante, né? Porque são explicações, né? Tem embasamento para a gente dizer, para a gente se posicionar, para a gente decidir, né? Ver o que é de certo ou de errado, seja na eutanásia, no suicídio, no aborto, né? Muito bom. Enfim, nesse livreto aqui, tem até sobre o tema que o Lauro desenvolveu no sábado passado, e também sobre esse nosso hoje, que é dever-se-á, por fim, a prova alheia. Esse tema também está lá no capítulo 5, no item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, eu fiquei até lembrando, né, que tinha um filme e eu lembrei aqui do filme, por coincidência, quando eu cheguei, eu saí um pouquinho, quando eu cheguei em casa de tarde, estava passando na sessão da tarde. É um filme que tem o título Como Eu Era Antes de Te Conhecer. Não sei se alguém viu Antes de Tarde. Muito bom, né? Eu já tinha visto. É um filme bem gostosinho, muito, muito legal de ver, porque é sobre uma moça que ela é balconista, né, de bar, mas ela vai procurar um emprego que era para cuidar de alguém. É um rapaz que estava numa situação, né, de terminal. Né? Então, ele muito novinho, uma gracinha e tal. E os pais, na verdade, estão querendo uma companhia. Deixei meu copo lá ali, mas está ótimo. Uma companhia, né? Melhorar aqueles momentos finais que esse rapaz teria. E aí ela vai, né, cuidando dele, ele muito arrogante no início, né, com ela e tudo, meio brutinho mesmo, né? E ela vai conquistando, porque ela é muito engraçada, tem roupas engraçadas, e é muito interessante, eles vão se apaixonando, né? E ela pega assim, porque aí ela descobre que porque lá tem aquela coisa de eutanásia, né? Uma morte assistida, né? Eles vão, marcam o dia e tá, vai morrer, toma uma injeção, né, para morrer. Então ela fala não, isso não pode, e pensa em evitar aquilo. E depois fala com a mãe dele, né? E aí ela faz tudo, né? Passeios, não sei o quê, festas e tudo, né? Corrida de cavalo, para melhorar, né? Para que ele tenha aqueles momentos finais sejam agradáveis, sejam felizes, e depois ela quer que ele, né, dissuadi-lo da ideia da eutanásia. Mas, assim, é muito legal o filme. No final, eu fiquei muito chateada. E é a segunda vez que eu vi o filme, né? Mas, assim, porque ele vai mesmo. Ele não volta atrás. Ele não volta atrás, né? Mas é porque aí ele não quer que ela sofra, não quer que ela passe, não quer que, né? E ele sofre muitas dores mesmo. Então, mas ela queria, né? Ela queria continuar. Na verdade, ela fez o certo. A gente vai ver, né? Aqui nesse estudo, né? Que o certo é isso, né? E a gente fica assim, né? Meu pai teve também um problema de saúde, né? Ele teve câncer. E assim, os momentos finais é tão doloroso que a gente fica assim, meu Deus, sabe? Você não sabe se pede que ele vá, não, estou sendo egoísta, né? Estou querendo não, eu quero que ele fique, não, estou sendo egoísta porque eu quero que ele fique sem perceber, sem me importar com que ele está doente, que ele está sofrendo. Você fica nessa maior confusão, né? Mas o certo é a gente seguir, né, em frente, e a gente vai ver aqui, até pelo comecinho pela capa do livro, fala assim, quem vos daria o direito de prejugar os desígnios de Deus, né? Então, a gente vai ver lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, que esse capítulo tem bem-aventurados os aflitos, né? Porque realmente, né, uma situação de doença, ou que a gente pode pensar em outras situações se a gente poderia abreviar, né? Que pode ser sofrimentos outros, né? De questões materiais, né? Como a Jane até falou. Então, a gente é muito sofrido. Então, assim, não dá para ter paz, né? Mas, então, diz aqui assim, dever-se-á por termo as provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Então, a gente deve, a pessoa está sofrendo, né? Seja lá o que for, pode ser de doença, alguma situação assim de dor, ou, digamos, que seja uma questão material. A gente deve ajudar, acabar com aquele sofrimento, ou a gente vai dizer, não, isso é o que Deus quer assim, né? Antigamente, lá no Nordeste, no interior, falava assim, Deus quer assim, é a vontade de Deus.
né? E Deus é, né, é amor, é bondade, Ele, né, não quer que a gente sofra, né? Na verdade, como a gente tem aqui no Evangelho mesmo, eles nos dizem que até nós passamos, sim, pelas tribulações, mas, às vezes, né, quando o espírito é muito ignorante, extremamente ignorante, está aqui no capítulo 5 também, no item 8, está dizendo assim, quando eles são extremamente endurecidos, estou falando eles, não quero assumir isso, né? Para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, às vezes, a gente é tão turrão, né? A gente é tão endurecido, né? Insensível, que a gente precisa, né? Para abrir, nosso olho está tão fechado que para a gente sentir, né, o sofrimento do outro, a gente precisa passar por aquilo. Ou, quando é penitente, podem esses mesmos escolher livremente. Tal o caso em que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixa em recomeçar. Então, às vezes, a gente, né, fez alguma coisa, não, peraí, deixa eu voltar, passar por essa dificuldade, eu preciso, né, me melhorar. E a gente já viu, né, pelas comunicações que tem no livro O Céu e o Inferno, que espíritos, né, pedem mesmo para passar por aquela prova, não é? Até tem uma condessa, né, que ela, antes de ser condessa, ela pediu várias provas bastante difíceis, porque ela queria, quando ela fosse condessa, né, ser bem-sucedida naquela encarnação. Olha que bacana, né? Muito difícil a gente pensar que a gente pode fazer uma coisa dessa, né? Um dia, quem sabe. Então, aí ele fala assim, as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecimento do castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não condena, Deus não condena irrevogavelmente por uma primeira falta, né? Deus não quer que a gente sofra, Deus quer a nossa felicidade. Mas então vamos lá, né? Então a gente vai deixar que a pessoa sofra, ou a gente pode, ou ele pergunta ali, ou a gente deve, né, por fim ao termo, né, da prova do outro. E a resposta diz: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência de vossas existências anteriores, são os juros das dívidas que tendes de pagar. Aí, né, então tá, é porque a gente deve alguma coisa, a gente até fala, né, a gente já sabe que a gente não é nem tão santinho assim, então a gente já melhorou alguma coisa, porque a lei é de progresso, então, né, alguma coisa a gente tem, né, para expiar, para a gente provar para a gente se melhorar, então é alguma coisa, né, conosco mesmo. Aí, esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Então, às vezes a gente pensa de forma, né? Tinha até uma pessoa que falava assim, porque aquela pessoa, que às vezes a gente vê as pessoas assim, com deficiência, ele falava assim, Deus já marcou, não foi à toa. Então, olha só, um pensamento, né, que a gente tem que combater. Sim, né? Porque todos nós estamos todos marcadinhos. De alguma forma, algum sofrimento, alguma dor, alguma coisa, né? Sempre a gente passa, sempre. Né? Seja moral, seja físico, seja doença, seja dinheiro, seja do que for, todo mundo passa. Então, estamos todos marcados. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso.
né? Então, não, a gente está aqui, está todo mundo para sofrer, então todo mundo tem que sofrer e pronto, né? Não tem nada que ninguém diminuir a prova. Isso é problema dele, acabou. Outros, há mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só devem fazer nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Olha que crueldade, né? Você pensar que a pessoa, não, ele é pobre, está passando fome, mas tudo bem, isso é problema dele, é porque ele veio para ser pobre mesmo, ele veio para passar fome mesmo, não tem nada que, né? Se fosse você, né? Então, são essas as ideias, né? Que ele fala ali que elas precisam ser combatidas. Então, a pessoa, de repente, pensa que além tem que sofrer, a gente não precisa nem ajudar nada. Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que Deus lhes traçou. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Né? Realmente, né? Deus nos deu, né? Nós, cada um temos a nossa prova, mas o que será que Deus pretende? Será que é para seguir mesmo? Sabeis até onde elas têm que ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Olha, gente, né? Sabe-se lá se a gente não está ali, né? De repente a gente vê uma pessoa com determinado sofrimento e a gente diz, é problema dele. Às vezes está em nós, né? Deus nos deu essa condição, né? Colocou a gente nesse caminho, ao encontro dessa pessoa, exatamente para abreviar aquele sofrimento. E às vezes a gente tem até o recurso, né? Às vezes a gente fala assim, né? A pessoa está com um dinheiro, né? E podendo, né, dar um alimento, dar um remédio, e às vezes foi exatamente para isso mesmo que aquela pessoa está ali com aquela condição, né? Exatamente para ajudar o outro. Então, sabe-se lá, se Deus não colocou você nesse caminho, ao encontro dessa pessoa, exatamente para que aquele sofrimento não terminasse ali, que você pudesse ajudá-lo, e quem sabe a gente mesmo, né? Fez, né? Alguma coisa, não é? Sei lá, tanta coisa. A gente tem que procurar, né, fazer o nosso melhor, sabe? Se não foi Deus que colocou a gente lá nesse caminho. Eu me lembro de uma precezinha da menininha que falava que estava rezando, pedindo a Deus, né, ajuda, porque a mãe estava doente, o irmão com fome. Aí o cara fala, Deus nem existe. Aí um fazendeiro, né, que não acreditava em Deus, existe sim. Ele tanto que ele existe que eu pedi a ele ajuda e ele mandou você, né? Ele foi e deu dinheiro. Aí vai lá, não vai comprar o remédio. Aí ela, Deus nem existe. Aí ela, não, existe sim. Tanto que existe que eu pedi ajuda e ele te mandou. Né? Então, assim, às vezes a gente está exatamente nesse caminho, exatamente para ajudar. E digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, não digais, pois, quando virdes atingidos um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Às vezes nem é dinheiro, né? Às vezes é uma palavra que a pessoa vai precisar, né? Às vezes é
um conselho, né? Então, assim, o que a gente, diante da dor do outro, do sofrimento do outro, ainda que ele tenha procurado, gente, porque a gente erra, né? Todo mundo erra. De repente, querendo acertar, né? Mas a nossa visão do certo, às vezes, dá errado mesmo, e as consequências vêm. E até nesse momento também, né? Porque ali, né, o outro está ali, está sofrendo, o que Deus pode, o que eu posso fazer, né? O que Deus, né? Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão, né? Consolação, né? Vejamos se minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo. Porque às vezes é um conselho, né? É muito difícil. Às vezes a gente fica assim, não, eu não vou me meter, não vou dar um conselho, eu não vai ouvir mesmo. Eu fico falando sempre, não, a gente tem que se meter mesmo. A gente tem que se meter sim. A gente pode sim falar, não vai ouvir, tudo bem, né? Não vai ouvir, tudo bem. Fala, fulano, não era melhor fazer isso? Dá briga, né? Dá briga, dá discussão, dá tudo, mas é importante, às vezes a gente precisa, às vezes a gente discute e depois fala assim, é mesmo, né? A gente vai lá e volta atrás, acho que eu vou fazer isso. Aí, né? Então, às vezes a pessoa vai ter, né? Precisa de uma ajuda nossa, às vezes não vai custar dinheiro nenhum para passar por aquilo com mais resignação, com mais paciência e ter o sucesso. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos o meio de fazer cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. E eu acho que a gente tem que se olhar assim, né? Sempre como esse elemento que é para ajudar. A gente não está aqui para fazer o mal. Tem naquela música, né? Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Não é? Naquela música, São Chegados os Tempos. Ele fala assim, né? Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos todos aqui exatamente para nos ajudarmos uns aos outros. E ajudá-los a, né, encontrar a paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Olha, sempre, né? A gente tem que nos ajudar sempre. E fala mutuamente, porque uma hora você que ajuda o outro, na hora alguém vai te ajudar. Às vezes não vai ser aquele, não. Às vezes ele pode até ser ingrato, tal, mas uma hora você vai precisar de ajuda. E nessa hora alguém vai te ajudar, não é? Que a gente planta e colhe. Contra essa ideia, deve o homem revoltar-se. Contra essa ideia, deve todo homem revoltar-se de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Então, todos nós devemos ele fala aqui, né, revoltar, né? Quer dizer, a gente deve combater. Não, isso não existe. Deus não quer o nosso mal. Deus só quer o nosso bem. Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Às vezes até mesmo uma doença, uma dor, mas aí sabe-se lá, né? O que a gente, né, nesses caminhos a gente vai aprendendo, o que a gente vai colhendo, o que a gente vai refletindo, né? O que a gente vai também quitando, né, das nossas dívidas também tem isso, né? Nós temos que admitir, né, que a gente pode estar quitando dívidas do passado. Isso aí, sem dúvida, às vezes é meio até difícil, né? Quando alguém falou assim, que quando a pessoa é muito combativa em certas ideias, aí você pode ser porque
foi exatamente o que provocou, o que praticou no passado. Eu, não, só quero pensar que eu sou boazinha agora, né? Pensar que você praticou certas coisas no passado é muito duro, mas podemos sim. Então, Deus só quer o nosso bem. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, né? Mesmo, eu estava lembrando que quando a gente pensa assim, não me lembro quem foi, esses dias apareceu alguma coisa e falou assim, não, que a gente pede sempre que a criança, que o nosso filho, não, pode ser homem, pode ser mulher, mas que venha com saúde. Né? E hoje a gente já nem fala mais isso, a gente já sabe que mesmo que venha com problema, né, a gente sabe que pode ter ali alguma coisa, né, o benefício para aquele espírito, o benefício para a gente mesmo, nossa vivência, né, nos nossos resgates, né? Então, assim, tudo que nos acontece é para o nosso bem, entendeu? Aí ele continua, deve o espírito estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, essas se cumprirão. Então, assim, não, digamos que a pessoa realmente quiser falar, não, será que ele tem que morrer, é melhor morrer logo? Quantas vezes, né? Tem gente que sofre por anos, não é? Eu me lembro da Karen, do Carpenters, né? Que ficou bastante tempo, ficou bem magrinha. Então, assim, pode fazer o que quiser. Se ela tem que ficar aquele tempo, vai ficar. Se tem que desencarnar, desencarna. O que Deus for assim, determinação, né? De Deus, acontecerá. Então, a nós só nos cabe fazer o nosso melhor. Só. Né? Nossas ações serem ali, como diz, atos de devotamento e de amor. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é o nosso melhor, porque Deus sabe de todas as coisas. A gente fala toda hora isso, né? E a gente precisa confiar, porque sabe sim. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, né? Aquela coisa de dizer, não, tem que passar mesmo, de jogar na cara, de dizer, não, não merece, né? Não merece minha ajuda, né? Essa coisa, né? Então, haveria ser imenso orgulho, né? O homem considerar no direito de revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose de veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob pretexto de que tal é a sua expiação, ou considerai-vos sempre como instrumento de fazê-la cessar, né? Ou pelo menos, né, assim, de abrandar, né, a dor, de abrandar o sofrimento. Aí ele faz o resumido ali que eu coloquei em vermelho. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação de vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Pronto. Né? A gente já sabe. Aqui, todos nós estamos para expiar, sim, estamos para, né, em prova, sim, mas o nosso papel, né, é sempre de abrandar o sofrimento do nosso irmão. Não nos cabe de forma alguma de apontar, de julgar, de jeito nenhum. Até uma das frases que o rapaz falava, o pai da menina, ontem no filme, a nós só cabe amar, né? E assim, está sofrendo, aquela pessoa, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa que parecia estar drogado, assim, um olho assim meio, né? Aí pedindo coisa, meu Deus do céu, essa pessoa está querendo para
para usar droga, né? A gente fica assim, e eu fiquei assim. Primeiro falei que ia dar, aí eu falei, agora não vou mais voltar atrás. Aí dei alguma coisa, mas ali fiquei já pedindo a Deus que colocasse naquilo ali um remedinho para que ele se curasse desse vício, porque o vício é uma coisa horrível, né? A pessoa que tem vício, ela não se comanda. É um sofrimento enorme para ele, é um sofrimento enorme para a família, seja qual vício for. Né? E ainda mais de droga, de bebida, é um sofrimento danado para eles e para a família toda, mas ele não se comanda. Quando chega um certo momento, não adianta, não é? Né? Então, assim, só mesmo com ajuda especial, né? Que eu acho que as pessoas que têm alguém que tem essa questão, tem que colocar o nomezinho sim ali no caderno, pedir espiritualidade e orar sempre, orar todo dia, e de vez em quando, né, lá no ouvidinho dele, olha, para com isso, vê se você, né, e fica dando aqueles conselhos, mas assim, uma ajuda da espiritualidade a gente precisa sim, sabe, porque é muito difícil. Então, seja qual for o sofrimento, seja de falta de comida, não, mas é muito preguiçoso, você deixa a pessoa com fome, por mais preguiçoso que ela seja, né, a gente sempre dá, gente. Não sei, a minha tia falava que a preguiça é uma doença. E pode ser mesmo, gente. E a gente mesmo não nos falta coragem, às vezes. Não, faz isso, assim, assim, assim. Você tem condição, mas você fica, não, tímido, né? Aí outra é preguiça. Aí você, não, você acha que não merece. Aí, não, faz isso. Não, mas sei lá, gente. Às vezes a pessoa tem mesmo essa dificuldade com ela e a gente precisa ajudar. O que mais falta para ela, né? Porque deve faltar alguma coisa além, né? A preguiça, mas o que mais? Lá na questão 953 do Livro dos Espíritos, fala assim, né? Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, né? Então, assim, o fim, a pessoa está numa situação que ela já está no fim mesmo, inevitável e horrível. Será culpada por se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Aí ele responde, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha ao último momento, né? Então, assim, eu até me precipitei no sábado, que eu fui falando para o Lauro falando, né? Aí eu falei desse livrinho, mas ele não tinha se preparado, tadinho, se enrolou. Porque, assim, tem aqui nesse livro, sobre a eutanásia, uma comunicação, aliás, é um trecho de um outro livro, do Eymar Muniz, em que ele conta o fato de uma menina, né, que ela, em Paris, né, uma criança formosa, que ela adoeceu. Seu pai desvela-se em cuidados. Era, porém, temerosa moléstia, difteria. Ascendiam os óbitos daquela época da terrível doença a cifra de 99%. Então, quem pegava difteria praticamente morria, né? 99%. O pai valeu-se de tudo que foi possível para salvar a filha. Vieram fenômenos asfíxicos. A cianose da face era, então, sinal precursor da morte. Consultara em desespero de causa os colegas de Paris. Nenhuma resposta. Doía-lhe ao infinito o espetáculo da ansiedade sem cura da pobrezinha. Pensa nesse instante em abreviar o desfecho. Injeção de ópio muito forte que aliviasse tudo. Então, diante de todo aquele sofrimento, ele, não, né, vamos dar fim desse sofrimento logo de uma vez, não tem cura mesmo, né? Pensou e fez. Não falhou o tóxico. Vê cedo a serenidade definitiva.
depois do enterro, de volta do cemitério, o pranto, a saudade imensa e a sensação de um cruel dever cumprido. E quando de súbito lhe anunciaram um telegrama que dizia: Ruth acaba de descobrir o soro antidifitérico, aplicando-o com êxito. Aguarde remessa. Imagina a dor desse pai, né? Que de repente, depois dele colocado ali, pensa, recebe a notícia, eu estou te enviando a cura. Olha que loucura, né? Então, quem sabe se lá, né, se não vem o socorro. Olha, essa pandemia que houve aí, né, foi um pavor e tudo, mas muitas pessoas passaram, né? Muitas pessoas sobreviveram daquilo. Então, a gente, né, tem que confiar, né? Então, e nunca, né? Nunca que a gente vai fazer, porque ele fala aqui que é culpado aquele que não aguarda, né? O que Deus, o termo, né, que Deus lhe marcou. Então, aí na pergunta 953A, pergunta: concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos afigurando um caso que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Já ia morrer mesmo, gente. Era só alguns instantes. Ele fala assim: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E nesse caso nem era, né, viu? Quais, nesse caso, as consequências de tal fato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias, né? Então, às vezes, até por isso, aquelas crianças que nascem para morrer já, né? Porque faltava um pouquinho para ela terminar, né? Aquela prova, aquela experiência, e aí, de repente, vai antes da hora, aí, né? E nem só isso, vou terminar, né? Porque os últimos momentos, né, pode acontecer muita coisa, as reflexões que a gente, né, tem ali naqueles momentos, né, as experiências e tudo, o que não vai acrescentar ao espírito, né? Esse texto é de... Agora não me lembro. Está também nesse livrinho aqui, lá no final eu coloquei, acho que é Hermínio. Ele fala que anti-moribundos, quando o homem compreender em toda a sua magnitude o fenômeno da morte e, consequente, despertar do espírito, poderá contribuir de maneira eficiente para o desprendimento dos moribundos no seu leito de agonia. Os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o ser em preparativos para seguir a espiritualidade. Então, aqueles últimos minutos, gente, são muito importantes, né, nessa nossa caminhada, né, a seguir. O afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento deles ocorrem entre sensações e emoções complexas que variam de criatura para criatura conforme o grau evolutivo que cada qual haja logrado. Olha a importância ali, né, da gente não abreviar. Deus, né, a espiritualidade, né, para a gente desencarnar, há todo um trabalho, né, da espiritualidade nesse momento. Igual a gente tem os médicos a nos receber aqui, tem lá, né, também a espiritualidade trabalhando nesse momento. Desse modo, eu acho que, deixa eu ver se eu... Não. Desse modo, deve transcorrer em clima de paz ambiente o processo liberativo, para que no instante em que cessem as pulsações orgânicas, nenhum choque vibratório atinja o recém-desencarnado. O ambiente de harmonia, saturado de vibrações benéficas, contribui efetivamente para tornar ameno e compensador o momento da morte, mesmo para os que não se souberam utilizar quanto deveriam dos tesouros da vida,
facultando que sobre eles os afetos espirituais possam exercer ação benéficas e até impeditivos da loucura e dos pesadelos cruéis que a muitos assaltam. Olha, gente, não é? Então, assim, não é brincadeira. O momento da desencarnação é muito sério, né? Tem todo um trabalho da espiritualidade aí, né, em benefício do desencarnante. Então, é importante que haja-se, portanto, antes que estão desprendendo, com dignidade e amor. Antes de pensar em si, aquele que fica, se realmente ama, pense em quem segue e ajude, a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual. E, desse modo, se prepare, por sua vez, para a própria viagem, que em breve ocorrerá, quando se reunirá a esse afeto, então, sem mais angústia nem adeus. O Manuel Filomeno de Miranda, a Rosa gosta muito, não é? É muito importante, não, o momento, né, a gente é preparado para desencarnar, gente. Tem o livro Obreiros da Vida Eterna, fala disso, é muito, muito interessante o livro, muito bom. Então, fala disso, são pessoas que estão sendo preparadas para desencarnar. Aí, como falei daquele pessoal lá, né, que tem essa morte assistida, né, recebem essas injeções, tem a Casa de Francisco, rapidinho aqui, né, uma casa em Niterói, que tem um hóspice, né, que eles acolhem as pessoas, não é, com câncer, com, né, já estão em estado terminal, e ali eles vão assistindo. Às vezes as pessoas são abandonadas pela família, às vezes a pessoa de rua mesmo, né, e eles os acolhem, não é? Então, vou até ler aqui. E dão assistência, né, para eles passarem por esse finalzinho com dignidade, né, com afeto, com carinho. A Casa de Francisco Acolhimento é um hóspice que atua em parceria com hospitais em qualquer localidade. Nossa missão é oferecer hospedagem e amparo a paciente em cuidados paliativos, doenças degenerativas e quadros oncológicos, ou seja, aqueles que enfrentam um estágio avançado de uma doença ameaçadora da vida e não têm possibilidade de cura. É exatamente aqueles, né? Fundado em 2014, nossa instituição se dedica a cuidar de pacientes acamados, totalmente dependentes de cuidado e com perfil socioeconômico precário e renda insuficiente. Nossa prioridade são aqueles que se encontram desprovidos de rede social e não possuem indicação clínica de internação hospitalar. Já é aquele que fala, não tem mais jeito, tal, o hospital já não fica mais. Na Casa de Francisco Acolhimento, buscamos proporcionar suporte espiritual e fraternal, permitindo que os pacientes vivam seus momentos finais com dignidade, amor e afeto. Nosso acolhimento é especialmente voltado para aqueles que foram abandonados em seus lares, hospitais ou até mesmo nas ruas. Eles até, né, têm uma campanha, né, que adote um leito. Era R$50, não sei se ainda é. Né? Que aí você adotava um leito. Todo mês você, né, ajuda e, né, a casa, né, com um leito. Nós ajudamos aqui, a Casa Francisco. Né? Então, assim, né, no caso do sofrimento do outro, como disse lá atrás, né, o nosso dever é de, né, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação de vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Né? Então, nossa obrigação é de fazer o nosso possível para abrandar, né, o sofrimento dos nossos irmãos.
Então, que Jesus nos ajude, nos ampare e nos dê força, né? Hoje mesmo tem uma irmã que o esposo dela desencarnou e ela disse, ela agradeceu a Deus, né? Por ter podido, né, ter essa força de seguir até o final com ele, né? Porque ela passou um tempão, né? Então, boa noite a todos. Obrigada. Então, é muito bom nós refletirmos sobre essas questões, né? Muito bom mesmo e muito urgente. Porque quantos não estão passando por essa situação de acompanharem, né, seus entes queridos nessa situação de acamado, né? E como é bom fazer essa reflexão. Até André Luiz, numa de suas obras, fala, né? Não corte onde você pode desatar. Então, esse desatar é esse acompanhar mesmo, até o momento em que Deus, né, dê sua palavra final. Quem quiser contribuir com a Casa de Francisco Acolhimento, olha, tem aqui o telefone, né, que tem Adotar um Leito, é um trabalho muito bonito. 98880-2007. Se alguém quiser, depois a gente pode dar esse telefone também. E no sábado, às 9 horas da manhã, fechando o nosso mês, o tema será a melancolia. Então, eu que vou falar sobre esse tema, no sábado, sobre a melancolia. Então, queremos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por todo o cuidado, por todo o amor, por tudo que nos permite vivenciar, por todas as experiências, Senhor. Por esse momento de agora, onde podemos, uma vez mais, refletir sobre a sua lei de amor, justiça e caridade. Nos corações felizes por estarmos aqui, queremos envolver o nosso planeta, os nossos irmãos, especialmente que encontram-se em áreas de risco, por esses dias de muitas chuvas, que os amigos do bem possam socorrê-los, alertá-los, cuidar de cada um, Senhor. Que as melhores vibrações cheguem a cada um de nossos irmãos. Que possamos, após o passe, retornarmos aos nossos pontos de origem, em paz e com tranquilidade. Que assim seja. Então, vamos passar para o segundo momento, que é a aplicação dos passes individuais. Quem desejar receber os passes, pode aguardar no salão, pode auxiliar com bons pensamentos também, reforçando o trabalho a ser feito pelos médiuns.